novo, uma moto. E Deus dá tudo isso. Imagine missionários. Deus enviar vocês para uma igreja de interior, como aconteceu conosco, numa manhã de avivamento, e Deus mandar você pregar sobre prosperidade material com base bíblica numa manhã de avivamento. Isso é fora de lógica. É como eu chegar em um culto de missões e pregar sobre oração. É como eu chegar em um culto de louvor, que vai ministrar louvores, e eu falar de casamento. Fica meio que fora de lógica a gente, mas Deus uma vez fez assim, e Deus entregou grandes vitórias para esses irmãos, viu, queridos? Porque a palavra é como Deus quer, é do jeito que Deus quer. E nessa tarde Ele vai falar aos nossos corações o que Jesus faz quando Ele se revela no meio do seu povo. E Ele já está aqui neste lugar. E eu digo isto porque aqui não tem só um cristão, tem mais de 30, acredito eu, ou até mais. Eu não contei bem, mas pela visão aqui humana dá para perceber que tem mais do que isso. E Ele diz na palavra que onde tem dois ou mais, no nome dele Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, encontra corações abertos para receber o milagre, Ele entrega o milagre. E aqui no Evangelho de João, eu estava lendo, e Deus me falou algumas coisas que Jesus faz quando Ele se revela. E a primeira coisa que Jesus me falou, que Ele faz, não existe uma ordem certa, eu estou colocando aquilo que Ele me falou para pregar. Uma das primeiras coisas que Jesus faz, e é o que Ele vai fazer aqui nesta tarde, tirando o jugo pesado que está em você. E esse jugo pesado está em você por este primeiro motivo. Primeira coisa que Jesus faz quando Ele se revela, Ele conquista e faz discípulos. Mas pastor Israel, eu já sou crente, eu já tenho servido a Jesus do meu jeito. Esse é o problema, do teu jeito. O problema é do teu jeito. Glória a Deus, tá bom. O problema é esse, é o do teu jeito. Primeiro capítulo de João, parece-me que do versículo 39 em diante, Jesus, logo depois de ter sido batizado nas águas por João Batista, Ele sai procurando e separando os discípulos. E dois discípulos de João Batista, por nome Pedro e André, seguiram a Jesus e passaram a ser discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, como diz a Bíblia. E estes avisaram para outros lá da Galileia que eles tinham encontrado o Messias, o Filho de Deus. E logo depois, seguindo na mensagem, algum deles disse assim para um homem chamado Natanael, este Filipe disse: Natanael, nós encontramos o Messias, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele falou assim: olha, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe disse: vem e vem. Quando Filipe viu Jesus, Jesus disse assim: eis um verdadeiro judeu em quem não há dolo, um judeu íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha Jesus dando testemunho de um judeu fiel, que coisa linda, já pensou? Jesus falando isso de nós, é maravilhoso. Aí, queridos, ele disse assim: de onde é que tu me conheces? Eu estou te vendo agora. Ele falou: quando tu estava lá debaixo da figueira, eu já te vi, eu já te conhecia. Eu não vi na Bíblia essa história. Aí é necessário a gente procurar algumas fontes confiáveis da história dos hebreus. Queridos, Jesus, quando ainda no ventre da sua mãe, Herodes queria matá-lo. E nós sabemos isso, está registrado lá em Mateus, os primeiros capítulos. O que acontece? O anjo fala para José fugir para o Egito, até que a filha do rei passasse. Natanael, de acordo com a história, tinha mais ou menos a idade de Jesus quando conheceu ele pessoalmente. O que acontece? A história diz que quando o rei deu o decreto para matar aquelas crianças, a mãe de Natanael cavou um buraco, uma cova, colocou a criança dentro e folhas de figueira tampando
mas por que isso? É comprovado cientificamente que a figueira que produz o figo é uma das plantas que produz um dos altos teores de oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar e sobreviver nessa baixa terra. Por que ela colocou folhas de figueira no buraco? Para o menino não morrer asfixiado, sem oxigênio, sem fôlego. Aí como foi que Jesus viu ele? Jesus estava no ventre, caminhando com Maria e seu pai rumo ao Egito. A história diz que Jesus, a Bíblia fala que Jesus nos dá a entender que ele é o que ele sempre foi, 100% homem, nunca pecou, nunca, e 100% Deus. Já no ventre, aí entra a fé, querido, não é heresia, entra a fé. O historiador acredita, e eu também acredito, que Jesus, quando passava montado no jumento dentro do ventre de Maria, ele já contemplou Natanael dentro do buraco coberto pelas folhas de figueira. Por isso que ele disse assim: eu já te conhecia debaixo da figueira. O que eu quero dizer com isso, querido? Jesus te conhece, não tem aonde você se esconder. Se você for para o lado direito, ele está lá te olhando. Se for para a esquerda, ele está te vendo. Se você colocar a tua cama no mais profundo abismo, como disse Davi do Salmo, ele estará lá. Se você pegar as asas e voar na alvorada do horizonte, lá ele vai te contemplar, não tem para onde você correr. Sabe por que está esse fardo pesado na tua vida? Nada tem dado certo, é porque Jesus está te chamando para uma obra específica e você está correndo para o lado. Não, eu vou fazer do meu jeito, primeiro eu vou ficar no trabalho secular, não, eu tenho primeiro que casar, não, eu tenho que namorar primeiro. As ocupações desta vida terrena estão atrapalhando de você atender a chamada do mestre. Aí fica aquele fardo pesado, você namora e não dá certo, noiva e termina, vai quase que casar e não dá certo, o trabalho secular não tem progresso, o patrão se irrita com você, ele não aumenta seu salário, e você fica dizendo: por que esse jugo pesado na minha vida? E eu não estou fugindo do tema da campanha, né, querido? Aí Jesus chega para você e diz assim: esse versículo nós pregamos em trabalho evangelístico, né? Mas é para crente também, de filho, venha a mim, eu vou tirar o teu fardo leve, pesado, e vou colocar o leve. Eu sou humilde e manso de coração, mas para me ouvir e atende o meu desejo, faz a minha obra. Primeiro, quando Cristo se revela, ele conquista e faz discípulos. Eu vou contar aqui um pouco do testemunho para você entender. Ontem à noite eu estava contando para o irmão Ross, esposo da irmã Alcione. Eu e minha esposa abandonamos bens materiais para estar vivendo essa vida itinerante. Eu neguei, e eu tenho uma testemunha, uma irmã que congrega-se com o pastor Rafael, que é aqui do ministério. Ela ficou maravilhada quando viu a minha esposa, porque ela é de São Mateus do Maranhão, de onde é minha esposa, e ela conhece o pai dela e a mãe dela. Então eu não estou contando uma historinha de pregador de renome, não. Deus me livre de fazer isso. Ela conhece, eu não me lembro o nome dela, mas se você quiser ouvir o testemunho da minha esposa, do que nós abandonamos pela obra, vá lá na igreja do pastor Rafael e diga: quem é uma irmã aqui que é de São natural de São Mateus do Maranhão? Eu não me lembro o nome dela, e ela vai te dizer o que nós abandonamos pela obra. Nos foi oferecido pelo homem mais rico de São Mateus do Maranhão uma fazenda, com tudo que tem direito de uma fazenda, para eu ser fazendeiro e ter posses. Nos foi oferecido logo depois uma farmácia completa, e quando ele me oferecia, ele dizia: porque é besteira ser pastor. O diabo usando os lábios dele. Depois que ele nos ofereceu um supermercado completo na cidade, para eu deixar disso, porque era besteira ser pastor. Que provação. Desempregado, dentro da casa do homem mais rico de São Mateus do Maranhão, ele conhecido em várias cidades do Maranhão como o rei do gado. O pai da minha esposa é esse homem. E nós abandonamos esses bens materiais para
atender o chamado do Mestre. E quando nós chegamos agora em Ribeirão Preto, na Assembleia de Deus de Madureira, pastor José, conterrâneo meu de Teresina, Piauí, sabe o que foi que Deus fez? Eu cheguei numa quinta-feira aqui, naquela mês passado, e da quinta-feira até o dia que eu fui embora, eu não sei que mistério era aquele, e depois eu entendi. Eu disse, irmão, Senhor, eu estou direto sentindo a presença de Deus. Os intervalos de tempos eram mínimos de eu não estar sentindo a presença de Deus. Todos os dias aqui em São Sebastião. Quando chegamos em Ribeirão Preto, um jovem que era minha ovelha lá no Maranhão, mas que infelizmente deixou de atender o chamado do Mestre e entrou numa vida carnal, casou-se com uma crente, mas que era filha de uma macumbeira. A Bíblia fala que a adivinhação não pega em crente, macumba, no fiel, mas no infiel que já está afastado dentro da igreja, pega no texto e pega mesmo, e pegou nele. Ele ficou possesso de demônio, e aquele demônio surdo e mudo da Bíblia que Jesus expulsou daquele homem, estava daquele jovem. Aí eu entendi por que Deus estava me enchendo da graça dele e a minha esposa também. Oramos na casa, o pai dele era meu auxiliar em São Mateus do Maranhão, quando dirigimos a igreja lá. Repreendemos o demônio. O jovem está liberto, voltou a falar, já está voltando a trabalhar, já está largando os remédios controlados que ele está tomando, e fora o ribuliço que Deus fez naquela igreja, que o pastor ficou maravilhado, a esposa dele contou o testemunho depois. Querido, Jesus está te chamando para você fazer a vontade dele, e você tem ouvido ele te falar qual é o ministério que ele te entregou. Então faça-o, e faça-o com diligência, e faça-o com fervor, e faça-o com alegria, independente de luta, de tribulação, de uma e outra e qualquer situação. Faça-o, aí ele vai atender os desejos do teu coração, e isto é bíblico. Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa de correr primeiro atrás da tua vontade e corre atrás de fazer a vontade do Pai. Aí ele vai acrescentar aquilo que você quer. Já são 14 anos de fé, 4 anos de fé, mais ou menos 4 a 5 anos. Sabe o que eu estava fazendo? Namorando com um e com o outro, novo convertido, sem experiência, porque o meu desejo era me casar, era meu desejo me casar. Com 13 anos, meus pais ímpios se separaram. Meu pai hoje é casado com uma crente, graças a Deus. Meus irmãos, por parte de pai, são todos evangélicos. Minha irmã, da primeira família também, só minha mãe e minha irmã mais velha, mas tudo bem. E eu queria casar, porque com 13 anos eu passei a ser o chefe da casa, o homem da casa. E eu aprendi coisas que são coisas de gente de cabelo branco, responsabilidades. Eu não sei o que é adolescência e juventude, não sei lidar nem com essas pessoas. Eu sei lidar com pessoas assim de experiência, de idade. Não estou chamando de velhos, mas vocês não estão me entendendo. E meu desejo era me casar. E não dava certo um relacionamento, eu ia para outro. E Jesus falou: filho, faz a minha vontade. Faz a minha vontade. E eu ia para outro, não dava certo. Aí Deus falava: eu vou te dar, tem paciência. Até que um dia Deus usava um pastor e disse: filho, olha como Deus se expressou, viu, irmão? Que está querendo casar e está deixando de fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, Jesus está te chamando para a obra e você quer logo casar, e não é o tempo ainda. O Senhor falou assim: filho, mergulha no meu amor, e eu vou te dar o que a tua natureza humana tanto deseja. Aí eu falei: passei quase 4 anos no jejum, oração, sem ter relacionamento com ninguém. Ganhei parentes, ganhei pessoas não parentes, fiz a obra do Senhor. Aí um dia eu estou em Timon, Maranhão, divisa com Teresina, o Rio Paraíba divide os estados. Deus usou o irmão e disse assim: filho, na próxima viagem missionária tu irás conhecer a tua companheira, e até o cabelo
cabelo dela é ungido. Eu falei, meu Deus, então é mais forte do que Sansão essa mulher. Porque até o cabelo é ungido, não tinha mistério do cabelo de Sansão, né? Só não podia cortar. Deus falou 3 vezes essa mesma palavra. Aí em São Luís do Maranhão ele completou. Filho, o pastor disse assim, irmão Israel, você é casado? Aí eu falei, não pastor, o senhor não tinha anel aqui, é noivo? Eu falei, também não tinha anel, não sou. Está na moda? Eu falei, não, está com tempo que eu estou na prova. Próxima viagem missionária, tu irás conhecer a tua esposa. Um mês depois fui convidado para dar 4 tardes de estudo bíblico no período do carnaval, retiro na igreja. Dia 28 de janeiro de 2005. Olha, já esqueci até a data, isso é feio, né? Chego na cidade, fui ministrar no culto ao ar livre à noite, cruzei as pernas, dei uma de crente fariseu santarrão e olhei para ela, o coração ardeu e disse, está repreendido. Repreender na bênção, irmão. Igual a irmã aqui, ó. Desse jeito, crente fariseu, Deus está falando, ele está repreendido. Aí o coração continuou a arder. Quando ela apertou minha mão no final do culto, quase deu no sol. Aí depois a gente conversou, Deus abençoou, estamos aí quase 8 anos casados, 3 anos fazendo a obra itinerante aqui, ali, acolá, e Deus operando milagre. Já dirigimos igreja, e agora nessa viagem retornando, irmãos, eu não sei tão cedo quando poderei estar aqui, porque a gente vai voltar a dirigir igreja. A gente estava esperando esse tempo, missionários, e agora Deus confirmou que chegou a hora, lá em São Mateus do Maranhão. Aí tem as portas abertas lá para cima, quando quiser ajudar em São Mateus do Maranhão, ela precisa, viu? Porque a obra de Macumba é muito intensa naquele estado.